Todo mundo enxerga a apresentação? Sim? Tá bom. Bom, pessoal, então, ontem, nossa senhora, hoje é quinta, eu ainda estou achando que segunda foi ontem. Na segunda, pessoal, nós começamos a falar sobre a questão da poluição ambiental, né? Então, nós partimos daquela definição que a poluição é qualquer alteração indesejável que acontece no meio, e que essa alteração indesejável ela vai trazer prejuízo tanto para as pessoas, como para a saúde, como também para o meio ambiente, né? Então, a gente remeteu essas fotos que elas apresentam para a gente lugares com água poluída. Então, das mais variadas fontes. Então, na primeira foto, nós temos a questão do despejo, né? Porque se a poluição é uma alteração indesejada, então alguém tem que gerar essa alteração, ou algo, né? Que no caso são os poluentes. Então, aqui na primeira figura, a gente vê um descarte de um efluente poluído. Aí você fala, não, mas como você sabe que está poluído? Simplesmente porque a água aqui não está transparente. Então, a alteração de cor já é um indicativo de, da presença de substâncias nessa água, que inclusive estão alterando a cor. Depois, a gente viu no slide 2 a questão dos resíduos sólidos, que nesse caso a gente vê claramente que são resíduos sólidos urbanos. O que a gente tem aqui? Nós temos plásticos, nós temos pneu, né? A gente tem possivelmente vidro. Então, todos aqueles resíduos que fazem parte da nossa rotina urbana. Na foto de baixo é a mesma coisa, né? A gente vê uma imagem com a questão dos resíduos sólidos, porque a gente vê um monte de sacolinha branca por aqui, só que aqui ainda a gente tem um agravante de estar perto de casas, né? E que possivelmente a gente tem um despejo de esgoto doméstico, que vai gerar alteração na água, na verdade está bem assoreado, que parece até uma lama, né? E também, possivelmente, né, então com essas casas aqui, a gente tem um despejo de esgoto doméstico. Então, além dos resíduos sólidos, a gente também tem uma contaminação por esgoto doméstico, que além de todos os dejeitos, né, que eles trazem e que vão alterar as condições da água, com o esgoto doméstico, a gente também tem a contaminação por micro-organismos patogênicos. Então, a transmissão de doenças é gerada pelo despejo inadequado do esgoto doméstico, certo? E depois aqui uma imagem onde eu tenho uma mortandade de peixe muito grande, que possivelmente também gerada por algum descarte de uma água poluída. Não está não tá aparecendo? Eita, então só um minutinho. Voltou, pessoal? Sim. Então, aqui o que a gente tem é que possivelmente nessa última foto nós tivemos o descarte inadequado de algum poluente, que essa água estava numa condição já crítica e que possivelmente agravou mais ainda. Então, essas fotos, pessoal, acredito que talvez tenha sido peixe não, mas que todas essas outras três imagens, elas são imagens bastante comuns, né? Não é difícil a gente encontrar imagens como essa, às vezes andando numa cidade ou andando por uma estrada, né? E verificar esse tipo de situação.
Então, nós vimos também que as fontes de poluição podem ser de resíduos orgânicos, que esses resíduos orgânicos eles podem ser biodegradáveis ou não biodegradáveis. Então, lembrando que os biodegradáveis são aqueles que vão degradar, os biodegradáveis são aqueles que serão degradados por micro-organismos, e esses micro-organismos, então, vão degradar porque eles vão utilizar essa matéria orgânica como fonte de energia, e, consequentemente, eles vão se procriar e aumentar, né? Então, a matéria orgânica pode ser a biodegradável e a não biodegradável, que normalmente a não biodegradável ela é uma matéria orgânica bastante persistente, que algumas vezes ela pode ser inerte, dela não ter nenhuma reação com o meio, mas ele vai estar ocupando lugar no espaço, que é o caso, por exemplo, do plástico, pessoal. O plástico a gente classifica ele como um resíduo orgânico inerte, mas ele é um resíduo. E por que ele é inerte? Porque ele não tem nenhuma interação com o meio que ele se encontra. Então, na água, o plástico, ele não vai, se ele estiver limpo, né? Então, se não for um plástico de embalagem de óleo, se não for um plástico de embalagem de agrotóxico, ele não vai contaminar, né? E aí, o que vai acontecer? Esse plástico, ele não reage com a água. Mas qual que é o problema, então, de tanto plástico no mundo? O grande problema é que esse plástico ele ocupa um lugar. E aí hoje já é sabido que nós temos uma grande quantidade de plásticos que flutuam pelos mares, né? Que eles chamam de ilhas de plásticos, que eu imagino que vocês também já devem ter lido alguma coisa sobre isso. A ponto de afetar, de impactar a morte de animais marinhos, de afetar esses animais, fazendo com que eles tenham deformações e também que geram a morte de pássaros, porque muitas vezes o pássaro ele vai se alimentar de algo que ele vê em movimentação no mar, e aí quando ele come plástico, né? E aí esse plástico, então, acaba degradando todo o sistema digestivo da ave. Então, também é comum foto de autópsia de aves e que eles abrem que no estômago dela está cheio de plástico. Ou então de tartaruga também, que engole rede de pesca, que se perde no mar. Né? Então, tem vários relatos, várias histórias desses resíduos orgânicos, que são resíduos orgânicos não biodegradáveis. Então, eles ficam flutuando, eles caminham pelo mundo inteiro, pelos mares do mundo inteiro, e vão se aglutinando, gerando grandes ilhas de plástico. Que, claro, que também interfere na questão da fotossíntese, né? Então, forma essa camada gigantesca na superfície, e aí naquela região, então, ela impede a entrada de luz solar e, consequentemente, impede a ocorrência da fotossíntese, certo? Nós temos os resíduos minerais, que são aqueles de indústrias metalúrgicas, refinarias, de mineração, os resíduos tóxicos, que são aqueles que apresentam uma toxicidade, né? O próprio nome já diz, né? Mas que normalmente são substâncias que vão trazer um impacto direto para a saúde dos animais e das plantas, né? De uma determinada região. E a gente falou um pouquinho sobre a aniquilação, que é um processo metálico, né? Então, que o que sobra dos banhos acaba sendo descartado. Indústrias produtoras de cromo, que é muito utilizado nas empresas de curtume, o boro, cianeto, cobre, chumbo, fenóis, que são aqueles que em pequena quantidade eles podem trazer um impacto bastante elevado em função da toxicidade que eles apresentam. Então, mesmo que a quantidade seja mínima, eles possuem uma DL50 alta, na verdade baixa, e, consequentemente, traz um impacto bastante elevado. Os resíduos atômicos, que eu coloco aqui, mas ele não é especificamente ainda um resíduo poluente de água, né? Porque existe toda uma legislação e uma recomendação para que o descarte desses resíduos eles sigam as normas.
né? Então, ainda eles não são descartados no mar, mas existe uma grande fala, né, de que os oceanos eles podem ser grandes depósitos de resíduos atômicos, então de combustíveis de usina que não funcionam mais como combustíveis, ou materiais radiológicos, né, de clínicas, por exemplo, que a quantidade é muito grande, né? E então tem uma discussão grande com relação a isso. Qual que seria o inconveniente, pessoal? Qual que é o grande inconveniente de eu utilizar o mar como uma fonte de descarte de material radioativo? Qual que é o problema? Nenhum. O problema, pessoal, dele estar no mar é que ele com a manutenção da conservação das embalagens, das caixas desses materiais acaba sendo muito difícil, né? E aí a gente sabe também que o ambiente do mar ele é altamente oxidativo, então a manutenção ela teria que ser frequente. Então existe a discussão, vai existir em algum momento a necessidade, né? Mas tem muitas coisas envolvidas com relação a isso, principalmente a possibilidade de um vazamento e a contaminação de resíduos radioativos por aquele lugar que o resíduo se encontra, certo? E aí, claro que o que acontece é que a gente tem resíduos mistos, então dificilmente eu tenho uma única coisa. E as próprias indústrias que geram esses resíduos, eles acabam gerando resíduos mistos. Lembrando, pessoal, que a legislação ela exige que o efluente ele seja tratado, mas a gente sabe de situações, muitas, né, de que o resíduo não é tratado, ou ele não é tratado, ou parcialmente tratado. Porque o que acontece muitas vezes é uma empresa, ela tem uma capacidade de tratamento de efluentes gerado. Só que o que acontece é que, de repente, dependendo da época do ano, a produção aumenta. E aí, aquela estação de tratamento proposta, ela não dá conta. E eles acabam descartando direto na água. É crime, mas acontece, principalmente em frigoríficos. Né? Então, alguns frigoríficos, eles dimensionam a sua estação de tratamento de efluente, só que tem época do ano que tem um pico de matança. E aí, consequentemente, ele gera muito mais efluente do que a estação de tratamento dela comporta. E aí ele acaba descartando diretamente no rio. Né? Então, a gente ali eu posso ter resíduos mistos, né? Então, com vários tipos de substâncias ali presentes. Então, aqui eu posso ter um resíduo natural, que é aquele de chuva, salinização e decomposição. Ah, mas qual que é o problema da água da chuva e das chuvas? Lembra, pessoal, que as chuvas, elas são lixiviadoras. O que é ser lixiviadora, pessoal? O que é lixiviação? Vocês lembram? O que é lixiviação? Lembra que a água da chuva ela lixivia, né? Então ela carrega sólidos. Então, quando eu tenho uma água escorrendo por uma barranca, né, o que acontece é que essa água ela vai arrastar tudo que está na frente dela, né? Então, o problema da água da chuva é que dependendo do volume que ela cai, né, dependendo do volume que ela gera, ele pode gerar processo de lixiviação e, consequentemente, arrastar o que tem pelo meio do caminho e levar para as regiões mais baixas. As regiões mais baixas normalmente são lagos e rios, que acabam recebendo tudo isso. Então, quem já viu o Parque do Povo lotado de água, né, não de gente, né? Então, quando a gente tem chuvas muito fortes e que a gente tem um alagamento
do Parque do Povo é porque a gente tem uma concentração de água numa região mais baixa e o volume é muito grande. E aí o que acontece? Essa água arrasta lixo, essa água arrasta tudo que tiver nas ruas e leva para essa região mais baixa. Que essa região mais baixa é rio. E aí o que vai acontecer é que todos esses resíduos vão para o rio, né, gerando impacto lá também, certo? Então, mesmo que a chuva seja natural, ela pode trazer problemas de poluição. Ou, pessoal, em cidades muito grandes, como São Paulo, que existe enchente e que a gente tem a formação de enchentes, ali, por mais que a chuva seja natural, ela está gerando resíduos naquela água. Por quê, pessoal? Porque, na verdade, a gente levanta toda a água dos bueiros, das bocas de lobo, né, como a gente chama aqui, contaminado com urina de rato, com resíduos orgânicos, né, com resíduos sólidos. Então, acaba contaminando tudo isso, né? Acho que já comentei com vocês do problema das enchentes de São Paulo, que além de todo o impacto gerado de alagamento de ruas, de alagamento de lojas, né, de casas, que é muito comum a gente ver, ainda a gente tem uma questão sanitária envolvida, né? Que questão sanitária é essa? Já conversamos sobre a relação de pessoas e ratos na cidade de São Paulo? Qual que é a relação de rato, pessoa, numa cidade como São Paulo, como Campinas? Alguém já leu alguma coisa sobre isso? Qual que é a relação, pessoal, de pessoa para rato em São Paulo? Alguém chuta um valor? Não? Alguém tem ideia, pessoal? Podemos conversar, pessoal, só para nós aqui. Nós estamos só em 8. É isso, João. Você acha que você chutou com sentido ou você chutou chutando? Opa, chutou, mas é verdade, João. Para cada pessoa, pessoal, a gente tem 10 ratos. Qual o sentido, João? Qual o sentido que te levou a essa conta? É muito sujo, pessoal. É muito, muito sujo, né? E aí, sujo o quê? De resíduos urbanos. Ah, mas plástico vai atrair rato? Não. Mas a comida, o resto de comida vai atrair rato. E aí o rato feliz, bem alimentado, ele vai fazer o quê? Ele vai se reproduzir. Ah, mas o rato dá muito ratinho? O rato dá muito ratinho, pessoal. Cada rato ele pode dar até 16, 18 ratinhos. Então o crescimento dele é exponencial. E eu tô falando ratinho para ser delicada. Mas lá em São Paulo, em Campinas, pessoal, é ratazana, né? Isso, é muito porque tem muito lixo na rua. E isso acaba atraindo. Você já cruzou com alguma ratazana na calçada, João? Isso é muito grande. E um dia também em Campinas, que eu estava andando na Lagoa do Taquaral à noite, e é um lugar bacana, que tem a lagoa, que muita gente anda, e aí tem vários restaurantes. E a gente um dia à noite estava voltando de um restaurante e eu vi um bicho. Eu falei, nossa, um gato fuçando lixo. Meu irmão olhou e falou assim, gato? Um gato fuçando lixo, né? Porque não é muito comum. Mas aí eu fui olhar de novo e não era um gato. Aquilo era um rato, né? E aí esse horrível, porque daí ele viu a gente e se assustou.
E ele tem, não sei se vocês já viram ratazana, mas é um bicho muito feio, né? Porque ele tem um rabo comprido e esse rabo comprido não tem pelo, né? Então aquela coisa meio, sabe, bicho que não evoluiu, né? Mais ou menos isso. Então o que que acontece? É, Tem cultura. é, Oi. lá em São Paulo mesmo, a gente, na região do Mercadão, né, que nem o Fernando falou, tem muito viaduto, e embaixo desse viaduto eles deixam muito resto de comida. Aí cria muito Uhum, bicho, barata, rato, tudo. uhum, muito. E na verdade também tem pessoas que moram, né? Isso que dá uma coisa muito ruim, porque nessa região do mercado municipal, por exemplo, é a região que mora gente nas ruas, né, embaixo daqueles viadutos, né, e o pessoal faz comida ali. Então é aquela coisa meio deprimente de ver, né? Mas os restos de comida, eles atraem bichos, todos os tipos de bicho, né? E o rato é um deles, então a fartura de é, associa a fartura de restos, né, com a facilidade de procriação desses ratos, né? Tem gente que se alimenta, sim, é horrível, né? É, São Paulo é bacana, mas tem uns lugares que são deprimentes de ver, né? Porque fica aquela mistura, né, né, não das contradições, mas dos contrastes, né? E então é isso. Para cada população, para cada pessoa em São Paulo, tem de 8 a 10 ratos. Qual que é a população de São Paulo? Não estou falando da Grande São Paulo, só estou falando da cidade de São Paulo. A população, pessoal, ela chega a 4 milhões. Então, se eu tenho 4 milhões de pessoas, eu tenho 32 milhões, né? Não, desculpa, vamos arredondar a conta para 8, né? Se eu tenho 4 milhões de pessoas, eu vou ter 32 milhões de ratos. Dá para imaginar isso? Né? E que vivem no subterrâneo. Então, o que, que acontece? Quando eu tenho uma enchente, todos esses tubos subterrâneos, eles ficam alagados. E aí o que acontece? Que toda sujeira que está nos tubos, ela sobe. Ah, mas os sólidos não sobe, mas o líquido sobe. Que líquido, pessoal? Urina de rato. E aí existe uma série de doenças envolvidas com os ratos, desde a pulga que ele tem e a urina, né? Que foi uma praga que aconteceu na Europa, certo? Você não gosta da região do Mercadão? Você gosta da Oscar Freire, né, Fernando? Gosta dos jardins, né? É lá que você gosta. Professora, a única coisa que eu gosto ali da região do Mercadão é do Museu Catavento, porque o resto é 25, sabe? Não sou muito fã. Uhum. O Mercadão eu acho muito legal, né? Porque aquele cheiro de fruta, você entrando no lugar e o pessoal te oferecendo fruta, aquelas bancas de bacalhau, né? E a comida que tem lá também, né? Gente, Mas adoro pastel de lá. é, Pastel de outro mundo, né? o Fora que pastel de tem aquele bacalhau, lote de presunto também. Um lanchão de presunto que vem um monte de presunto dentro. Eu, não- mortadela, eu não sei se É, você já mortadela. ouviu. Mortandela? é. Mas enfim, pessoal, então voltando aqui, né? Espero que não tenha ninguém com fome, né? Pra gente estar falando de comida. Então, o que, que a gente tem? Que mesmo quando a gente fala do natural, chuva, ela pode contaminar meios, né? A gente tem um processo de salinização e de assoreamento, então a chuva ela carrega, ela lixivia, que seja areia, né? Ela lixiviando a areia, ela vai diminuir a profundidade dos rios. Diminuindo a profundidade dos rios, a gente diminui troca gasosa, a gente diminui espaço para os peixes aeróbicos, né? E, consequentemente, a decomposição, né, desses resíduos sólidos biodegradáveis que vão ser carregados e levados também
para os rios, para as regiões mais baixas. Né? A mineração, que aí ligado aos resíduos minerais e também aos resíduos tóxicos, né? A indústria, que é um misto de resíduos, então, na verdade, quando eu coloco aqui usinas, refinarias, frigoríficos, curtumes, laticínios, muitos desses, o tipo de resíduo liberado é biodegradável, é um esgoto, né? Então, os frigoríficos pensando em sangue, pensando em gorduras, pensando em pelo, né? Que na verdade isso é dos curtumes, né? Mas que já vai, mas é possível ter. Dos laticínios, quando a gente pensa também nos restos do leite, dependendo do que pode, do que é feito, né? Passou a fome, João? Então, pessoal, mas lembrando que todas essas empresas, obrigatoriamente, elas precisam ter a estação de tratamento desses efluentes. Ela não pode descartar de uma maneira indiscriminada, né? Porque o impacto gerado é bastante elevado. Nós temos os resíduos agropastoril, que nós comentamos também na aula passada, que normalmente são os agrotóxicos e os fertilizantes, que isso é carregado, né? Na verdade, quando a gente fala dos agrotóxicos, eles são compostos orgânicos persistentes, né? Então, eles têm um tempo de vida longa muito grande, consequentemente, eu digo que eles têm tempo para circular por todo o mundo, né? E gerar os resíduos gerados por eles, e os fertilizantes, que a gente vai ver também que é um poluente. Aí você falou assim, não, mas fertilizante não é para fertilizar? É. A planta não vai absorver? Vai. Mas ela não absorve tudo aquilo que é colocado na planta. Então, consequentemente, isso ainda fica como resíduo no solo. E aí a água arrasta, carrega e ele vai parar no corpo d'água, né? As poluições de água urbana, normalmente esgoto doméstico, que 70% das cidades não possuem esgoto doméstico, tratamento de esgoto doméstico. Então, o que acontece com esse esgoto? Pessoal, ele é lançado no meio ambiente sem nenhum tipo de tratamento. Qual que é o problema? Está adicionando matéria orgânica biodegradável e micro-organismos patogênicos. A matéria orgânica biodegradável, ela vai ser degradada, né, em função do oxigênio presente, mas o corpo receptor desse efluente vai ser totalmente impactado, né? E os acidentais, que eles podem acontecer em função do meio que o transporte é realizado, né? Se a gente for pensar do petróleo, que as regiões que eles existem são esparramadas pelo mundo, vamos dizer assim, né? E existe o transporte e os acidentes acontecem. Ou quando a gente pensa também numa via terrestre, porque isso também pode gerar acidentes e, consequentemente, a contaminação de rios e lagos. Certo? Bom, então, pessoal, quando eu falo em poluição, esses poluentes eles vão estar gerando alterações. E como que eu vou perceber as alterações que eles geram? Como que eu percebo, pessoal, que aquela água está poluída? Como que eu percebo isso? Pela cor, pelo odor. Então, na verdade, ele está fazendo o quê? Ele está alterando, né? Então, pessoal, existem os parâmetros que podem ser físicos, químicos ou biológicos que vão me indicar se aquela água está poluída ou não. Inicialmente, a gente viu o quê? A gente viu que a água possui características físicas e químicas. Então, nós vimos que ela tem valor determinado de calor específico, ela tem valor determinado de tensão superficial, ela tem valor de um índice da turbidez, ele tem valor da quantidade de oxigênio que está dissolvido, ele tem valor da quantidade de sólidos dissolvidos,
Então, qualquer alteração nisso, a gente já pode constatar que tem uma poluição. Então, daquelas figuras que a gente viu, daquele cano despejando um líquido cinza escuro, o que aconteceu ali? Aconteceu que a cor era diferente. Então, significa que tem alguma coisa a mais naquela água, certo? Então, quando a gente percebe, até visualmente, né? Então, como o Fernando colocou, de a cor diferente, o odor diferente, né? Mas muitas vezes a cor não está alterada, o odor não está alterado e aquela água está poluída. E aí que entra a determinação de alguns parâmetros para verificar se aquela água está adequada ou não, se ela está poluída ou não, certo? Então, aqui tem alguns parâmetros físico-químicos, que acho que alguns deles a gente já conversou um pouquinho. Um deles, pessoal, que é físico, é a cor. Então, desde lá da quinta série, a gente aprende o quê? A gente aprende que a água é o quê, pessoal? O que vocês aprenderam lá na sexta série? Que a água é o quê? O que a água é, pessoal? Ela é incolor, ela é inodora e ela é insípida, certo? Então, o que vai acontecer? Qualquer alteração nisso é um indicativo de água poluída. Vocês enxergam a apresentação, pessoal? Certo. Então, o que a gente tem? Que a cor, ela também é um indicativo das coisas que acontecem na água. Então, a gente diz que é o resultado dos processos de decomposição que ocorrem no meio ambiente. Que algumas vezes não chega a poluir a água, mas a gente sabe que as águas superficiais, elas são fontes receptoras de determinados tipos de efluente, até dos efluentes naturais. Né? Então, a água ela tem uma cor em função dos processos que acontecem ali. Então, eu posso ter uma água que a gente fala que é uma água barrenta, eu posso ter uma água que tem uma turbidez, eu posso ter uma água que ela tem uma cor alaranjada em função da quantidade de ferro que está ali presente, eu posso ter uma água marrom meio clara em função da terra que está presente, né? Então, a cor dela representa, já fala, né? Vamos dizer assim, o que tem naquela água, né? Então, diferentemente das águas superficiais, as águas subterrâneas, elas não têm tanto problema com mudança de cor. Por quê? Porque as águas subterrâneas, elas não têm influência nenhuma como tem as águas superficiais, seja de um processo de lixiviação, seja de um despejo de efluente inadequado. Então, as subterrâneas normalmente não têm alteração de cor, mas elas também podem estar contaminadas. Então, a cor não é determinante para dizer se aquela água está contaminada ou não, né? Então, e também pode ter algumas coisas naturais, como ferro e manganês. E lembra que são os íons que apresentam coloração. Posso ter plâncton, que são organismos muito pequenos, que vivem na região menos profunda da água, as macrófitas e também os despejos industriais, né? Então, tudo isso vai influenciar na coloração final. Mas aí o que acontece? A gente tem duas cores, o que a gente chama de cor aparente, ou então a cor verdadeira ou real. O que difere uma da outra? Uma cor aparente, pessoal, é algo que é provisório, né? Então eu posso ter materiais em suspensão, por exemplo, que ela vai dar uma cor aparente. Por que ela é uma cor aparente? Porque se eu deixar a minha amostra decantar quieta em cima da bancada, o que vai acontecer com esse material? Todo aquele material que está em suspensão, ele vai decantar. E a água vai voltar a ficar cristalina novamente, certo? Então, e o que acontece também é que essa cor aparente, pessoal, ela que é uma fake color, né? Eu posso tratar
essa cor aparente. Então, se eu pegar minha amostra e fazer um processo de centrifugação, eu consigo fazer com que a água permanentemente fique com a coloração adequada, certo? Então, não é algo que reagiu com a água, é algo que está em suspensão, né? Depois eu tenho a cor verdadeira. E a cor verdadeira, pessoal, é aquilo que está dissolvido na água, certo? Natural, que pode ser ferro e manganês, por exemplo, mas se essa água é poluída, eu posso ter outras substâncias dissolvidas ali e que alteraram a cor da água. Então, a presença de materiais dissolvidos ou coloides podem interferir nessa cor verdadeira, porque daí eu não vou ter processo físico para tratar isso. Eu vou ter que ter um processo químico para retirada disso, certo? Então, na cor aparente, a água é tratável. Na cor verdadeira, ela é tratável, mas utilizando métodos químicos e não métodos físicos aqui, como na cor aparente, certo? Então, a cor verdadeira é uma partícula de diâmetro inferior a 1,2, porque a partícula sendo muito pequena, ela vai ter uma maior facilidade de solubilidade. Isso vocês já sabem. E a cor aparente, as partículas têm um diâmetro superior a 1,2. E aí isso faz com que ela tenha uma dificuldade de se dissolver, né? E, consequentemente, então, vai ficar ali em suspensão. Então, as substâncias que mais frequentemente adicionam cor às águas naturais são as substâncias úmicas, que as substâncias úmicas, elas são substâncias derivadas de substâncias orgânicas. E aí entra a turbidez, né? Então, essa cor aparente, pessoal, nada mais é do que a turbidez. Como eu falei para vocês, que eu consigo tratá-la. O que vai ser a turbidez, pessoal? A turbidez, então, se eu tenho materiais em suspensão na água, todo mundo entende que a penetração da água vai ser diferente? Então, o que vai acontecer é que quando eu tenho uma turbidez elevada, essa turbidez, que é gerada em função das substâncias de suspensão, ela vai alterar a penetração da luz e, consequentemente, impedir os processos de fotossíntese, né? Então, ele provoca uma suspensão nos processos de difusão e absorção na água. O aumento da turbidez reduz a zona eutrófica, faltou aqui, que é a zona de luz onde a fotossíntese ainda é possível acontecer. Então, água turva, pessoal, já é um indicativo de poluente, por quê? Porque ele vai comprometer todos os organismos que estão nessa faixa mais superficial, onde tem a penetração de luz, certo? Então, consigo tratar, mas é um parâmetro físico-químico um parâmetro físico-químico importante. Nas estações de tratamento de água, não sei se alguém já fez estágio, já foi, ou já viu uma estação de tratamento de água, o que acontece é que a água chega na estação de tratamento e aí é medida periodicamente, né, a turbidez da água. Por quê? Porque em épocas de chuva, a gente tem a água com uma turbidez elevada, com uma grande quantidade de substâncias dissolvidas, porque imagina que essa água está arrastando as coisas, né? E nos períodos de seca, a turbidez é menor. E aí eles acompanham esse índice de turbidez porque pode ser uma forma de economia de produtos na estação de tratamento de água. Por quê? Porque, na verdade, se a água está mais turva, a gente vai ver que eu preciso adicionar uma maior quantidade de coagulante. E se a água está mais limpa, né, com uma turbidez menor, ele utiliza uma menor quantidade de produtos, certo? Mas é um parâmetro que ele é muito utilizado, inclusive no laboratório lá da UNOeste a gente tem um turbidímetro. Depois, sabor e odor. A gente também aprende lá que a água inodora é insípida. Então, qualquer gosto, qualquer cheiro diferente que a água tiver, já é um indicativo de alteração, certo?
Então, ela não produz sensação de odor ou sabor nos sentidos humanos. Bom, tanto que a gente diz que o sabor e o odor, elas são propriedades organolépticas da água, que são propriedades que elas são sensíveis aos sentidos humanos, né? Bom, mas se a água produz a sensação, não produz sensação de odor ou sabor, que é a condição dela, mas quando a gente está tomando uma água, a gente sabe que a gente está tomando água, né? E, na verdade, eu brinco que é uma forma de da gente conhecer o sabor e o odor que a água não tem, né? Tanto que é super característica dela, né? Mas na definição ela não tem odor nem sabor, né? Bom, então os produtos que conferem odor e sabor à água são usualmente originários da decomposição da matéria orgânica ou atividade biológica de micro-organismos. Só, pessoal, que é muito difícil a gente quantificar sabor e odor. Por que é difícil quantificar sabor e odor? Por que é difícil quantificar, pessoal? Por que é difícil, pessoal, quantificar isso? Porque se ele é uma propriedade organoléptica, pessoal, eu tenho o meu sensor. Cada um vai ter o seu sensor. E aí a gente tem uma capacidade adaptativa. Então, vocês já devem ter passado por isso, de entrar no lugar e sentir um cheiro muito desagradável. Quem já trabalhou em curtume ou entrou em algum curtume, pessoal, quando a gente entra no curtume, o cheiro é horroroso, né? Porque ele cheira sulfeto misturado com carne salgada. Então o cheiro é muito desagradável. E aí uma vez eu fui visitar um curtume e quem me recebeu foi a técnica de segurança do trabalho que tinha sido aluna minha aqui no Oeste. E aí a gente conversou. E aquele cheiro, mas foi me embrulhando o estômago de um jeito. E aí eu conversando com ela. Eu falei, mas você não sente cheiro? Ela falou assim, ai, professora, acho que já até acostumei. E na verdade existe mesmo como que eu vou dizer? Existe uma acomodação, né? Existe uma adaptação, não é nem adaptação, mas na verdade um costume, né? Com aquele cheiro que já você não percebe mais. Então, eu tenho meu sensor. Então, o dia que eu cheguei lá, o cheiro estava insuportável. Mas será que se eu tivesse frequentado 7 dias, todos os dias, será que eu teria a mesma metragem, vamos dizer assim? Não. Já ia chegar e muitas vezes não ia nem perceber o cheiro, né? Então é muito difícil, porque cada um tem o seu sensor, né? Então, como, e também numa ida Sabesp, como que eles sabem que que a água tinha um problema ou que estava com problema de odor e sabor, porque a população reclama. Então, o telefone toca o tempo inteiro quando tem algum problema, né? E a mesma coisa quando, que nem aqui na minha casa, a gente toma água da torneira. A gente não toma água de filtro, não compra galão de água, nada, é água da torneira. E aí, quando a minha mãe vem de Campinas, eu tenho que comprar água mineral para ela, porque ela diz que não suporta o gosto de cloro que tem a nossa água. E que é uma coisa que ninguém aqui de casa percebe, né? Então, é a característica de cada um. O que o Fernando coloca? Que nem a cidade de Bastos, que o povo que vem visitar fala que fede, né? Porém, quem mora lá fala que não. É, porque na verdade a gente se acostuma com esses cheiros, certo? Bom, então é difícil porque o que mede isso são os órgãos de sentido. Só que cada um tem o seu, né? Então a minha percepção com certeza vai ser diferente da percepção de outra pessoa, certo? Então, que também o que a gente sabe é que o odor e cor são originários da decomposição de matéria orgânica,
de atividade biológica de micro-organismos, de fontes industriais de poluição. O que a Luana comenta? Que ela mora em Pitaço e não gosta da água de Prudente. Então, né? Eu não vejo problema nenhum com a água de Prudente. Mas, enfim, é aquilo que eu falei para vocês. Cada um tem o seu sensor, né? Então, a detecção do sabor ou odor e a sua quantificação é bastante difícil, pois depende exclusivamente da sensibilidade dos sentidos humanos. E aí, cada um tem o seu. Outra dificuldade é que essa sensibilidade varia de indivíduo para indivíduo e tende a diminuir com a constante exposição. E isso é verdade, que é aquela questão de se acostumar com o cheiro, de se acostumar com o gosto, né? Um outro parâmetro importante, pessoal, é a temperatura. Por que a temperatura é importante, pessoal? Porque a gente sabe que a temperatura alterada ela vai influenciar nas reações químicas e bioquímicas que ocorrem na água, né? Então, o que vai acontecer é que se eu tiver variação de temperatura, eu altero os processos, as reações químicas e bioquímicas que ocorrem na água e também, e principalmente, pessoal, os processos de solubilidade de gás. Porque a gente sabe que a solubilidade dos gases na água, ela se altera significativamente com a variação de temperatura. Então, nós sabemos que à medida com que eu tenho um aumento da temperatura, eu tenho uma diminuição na solubilidade dos gases, e principalmente do gás oxigênio, certo? E também, pessoal, quando eu tenho despejo de algum efluente na água, ele promove alteração de temperatura. Por quê? Porque são reações de oxidação e exotérmicas. Então, mesmo que seja pouca a quantidade de energia liberada, ele pode alterar a temperatura do meio. Então, isso também é um indicativo de poluição. E a condutividade elétrica. Para saber a condutividade elétrica da água, a gente utiliza um condutivímetro, né? Então, o que é medir a condutividade? Medir a condutividade. Então, lembra que eu posso ter soluções e até mesmo a água e que não vai conduzir corrente elétrica. Quando eu coloco o cloreto de sódio em água, ele conduz corrente elétrica, certo? Então, eu consigo medir qual que é a condutividade elétrica de uma determinada amostra. E aí, o que vai acontecer? Quanto mais sal eu tiver presente na água, ou quanto mais poluentes, ele vai fazer com que eu tenha uma alteração da condutividade. Então, quanto maior a condutividade, maior a quantidade de substâncias dissolvidas. Então, claro que a condutividade ela é analisada de maneiras diferentes quando eu tenho água doce e quando eu tenho água salgada. Por quê? Porque na água salgada eu vou ter uma condutividade elétrica muito grande em função dos sais presentes. Quando eu penso na água superficial, né, a água de lago, a água, como que fala? A água mineral. Bom, água doce, né, que não tem muitas substâncias dissolvidas, eu vou ter uma condutividade baixa. Agora, se eu tiver uma grande quantidade de poluente, eu vou ter uma condutividade elevada, certo? Então, ela determina pela presença de substâncias dissolvidas que dissociam em cátions e ânions. Mas isso eu não sei quem é. Por isso que a gente diz que é uma medida qualitativa, porque ela vai me dar um número e a gente vai fazer uma comparação, certo? Então, o que é a condutividade elétrica? É a capacidade da água de transmitir corrente elétrica. A unidade utilizada é microsiemens por centímetro, que é a medida adotada pelo sistema internacional, e a condutividade das águas superficiais e subterrâneas são diferentes, né? Podendo chegar aí a 50 ou até 50 mil microsiemens por centímetro, que é a condutividade da água do mar, certo? Então, quanto maior a quantidade de sais, maior vai ser a condutividade. Então,
Se eu tenho uma amostra de água doce e essa água apresenta uma condutividade muito elevada, pessoal, é um indicativo de que eu tenho muitas substâncias dissolvidas ali. Então, ela serve também como uma forma de monitoramento da qualidade de água. E eu tenho os parâmetros químicos, né? Quem são esses parâmetros químicos? Um deles é o conteúdo iônico. Então, na condutividade elétrica, a gente viu o pacote. Bom, alta condutividade, grande quantidade de presenças. Baixa condutividade, baixa quantidade, baixa a presença de substâncias dissolvidas, certo? Mas quem que está ali? Não sei, né? Então, o que acontece é que é possível fazer determinações para eu saber o conteúdo iônico da minha amostra. Então, saber quem que está contribuindo com aquela condutividade toda. E aí eu posso fazer análise de cálcio, de magnésio, de sódio, de potássio, de silicatos, de sulfatos, de cloretos, carbonatos, bicarbonatos e outros sais que podem estar ali presentes. Então, eu posso fazer análise disso utilizando equipamentos instrumentais é a mesma coisa, né? Utilizando equipamentos, né? Ou eu tenho muitos desses, pessoal, que é possível utilizar a química analítica clássica, né? Então, utilizar processos de titulação ou de gravimetria para fazer a determinação do conteúdo iônico que está presente na água. Aí você fala assim, mas se eu for fazer uma análise do conteúdo iônico da minha amostra, eu tenho que analisar tudo? Será que eu preciso analisar tudo? Pessoal, vai pensando aí que eu só vou desligar aqui, que eu vou abrir a janela, que está muito calor. Então, recebeu uma amostra, pessoal. Vocês precisam analisar tudo, todo o teor iônico? Sim ou não, pessoal? Precisa analisar tudo? Tem que analisar sódio, potássio, sulfato, cloreto, carbonato, bicarbonato, chumbo, cálcio, magnésio. Precisa tudo isso, pessoal? Como assim, Marcos, por grupo? Na verdade, eu vou analisar, pessoal, realmente, Fernando, não precisa. Vai analisar o que me interessa. Então, eu preciso fazer essa análise de água. A primeira pergunta que o analista vai fazer é: o que você quer analisar? Quero analisar chumbo, quero analisar sulfato, quero analisar carbonato, só que tudo isso tem custo, né? Então, tem sentido fazer análise completa? Não tem, mas eu norteio. Então, por exemplo, é claro que uma água aqui da minha casa, eu não vou analisar chumbo. Por que eu não vou analisar chumbo, pessoal? Porque não tem nenhuma possível fonte de chumbo que possa, por algum acaso, estar contaminando a minha água. Um exemplo hipotético, certo? Aí, tá, eu posso analisar a presença de coliformes? Posso. Pode acontecer da água ter sido contaminada ou da água ter sido contaminada ou de ter tido um vazamento num cano de esgoto, e aí eu verifico se a água que eu estou ingerindo tem a presença dessas espécies, né? Então, tudo, pessoal, vai depender do histórico dessa, dessa água, dessa amostra, né? Então,
a gente tem que saber o porquê e do para quê, né? Então, uma água de caldeira, tem sentido analisar cálcio e magnésio? Tem, porque se ele tiver muito cálcio e magnésio, ele pode gerar incrustação no tubo. Precisei analisar chumbo? Precisei analisar zinco? Não, porque a resposta que eu queria era só a importância ali de onde ele estava era só com relação ao cálcio e magnésio, certo? Pode ser, Marcos, de separar em grupo, né? Então, dos grupos dos praguicidas, o grupo dos metais, o grupo das bifenilas policloradas. Então, isso não tem problema nenhum, né? Mesmo porque muitas das técnicas, elas são semelhantes. E aí, lembrando que o pH coordena a caracterização dessas águas, né? Embora a gente tenha para cada tipo de destino da água, então para que ela vai servir, o pH ele pode variar de 6 a 9. Mas isso, pessoal, é água doce, né? Se você for pegar e querer falar sobre a água mineral ela tem uma legislação própria, certo? Então, por isso que a gente encontra garrafa de água com pH 9, com pH 2, né? Não tem problema. Se ela estiver atendendo a legislação, está em ordem. Aí, uma outra... só voltando, pessoal. E claro que aqui, quando eu falo de analisar sódio, potássio, silicato, sulfato, lembra que cada um desses cátions ou desses ânions, eles têm metodologias diferentes. Que algumas eu consigo resolver utilizando bureta e forno, né, e mufla, e outros eu consigo com um aparato instrumental mais elevado. Mas cada parâmetro que eu escolher, eu vou ter que definir qual que é a metodologia que vai ser utilizada. Uma outra caracterização que é importante, pessoal, é a análise de produtividade de nutrientes. Por quê? Porque, pessoal, quanto mais nutrientes eu tiver, mais micro-organismos, mais algas eu vou ter. Então, quando a gente fala da avaliação produtiva, eu estou querendo verificar se eu tenho poluentes naquela água que eles possam gerar a proliferação de algas, por exemplo, né? Então, eu vou estar analisando o quê? Quem são considerados os nutrientes? Fósforo e nitrogênio. E aí, se eu tiver um excesso desses elementos, o que vai acontecer é que é alimento, os micro-organismos vão se alimentar disso, vão crescer, vão procriar, e vai chegar uma hora que eles vão morrer. E aí, o que acontece? Descarta em qualquer lugar? Não, não descarta em qualquer lugar. Mas muitas vezes, pessoal, essas espécies elas acabam morrendo e ficam no próprio mar. Ou no mar não, na água doce, né? Então, ambientes com excesso de nitrogênio e fósforo, a gente diz que ele está com alta produtividade de nutrientes e, consequentemente, vai gerar um processo chamado de eutrofização, que é um equilíbrio que ocorre nos lagos que recebem efluentes sanitários, caracterizando o crescimento exagerado de organismos aquáticos autotróficos, particularmente as algas planctônicas e ervas aquáticas e macróficas. Alguém já ouviu falar sobre isso, pessoal? Os processos de eutrofização? Que é muito comum aqui na nossa região. Então, se é um desequilíbrio, está poluindo. Então, lembra que eu tenho um teor de nitrogênio e fósforo abundante, consequentemente, os organismos que vão estar ali, eles vão se alimentar disso, vão crescer,
vão se reproduzir e vão morrer, e vão ficar ali. Só que tudo isso é matéria orgânica biodegradável. Então, o que, que vai acontecer? A espécie vai se alimentar, né, os micro-organismos vão se alimentar aí desses nutrientes, e aí depois vão morrer e vai voltar a ser matéria orgânica biodegradável. Só que ao longo de todo esse processo está acontecendo reações de óxido-redução. Estão acontecendo reações de óxido-redução, de decomposição, aeróbicas. Então, consequentemente, nesse processo de decomposição de substâncias, o que está acontecendo é que ele vai consumir oxigênio, que dependendo do excesso desses elementos, ele vai consumir todo o oxigênio ali presente. E vai faltar o oxigênio para as espécies que vivem ali na água, certo? Então, é um desequilíbrio caracterizado pelo crescimento exagerado de organismo aquático, particularmente as algas, né? Deixa eu tirar essas guias aqui, pessoal. Melhora, né? Fica menos poluído. Então, a eutrofização vai aumentar essa proliferação e vai comprometer os organismos aquáticos ali presentes. Então, qual que é o processo, né, da eutrofização? É a cadeia alimentar aquática, disponibilidade de nutrientes. Porque aí eu falei do nitrogênio e do fósforo, mas da onde vem esse nitrogênio e fósforo, pessoal? Quem que se deixa arrastar para levar fósforo e nitrogênio para a água? Quem que é o efluente característico? Qual que é, pessoal? Nas áreas urbanas, pessoal, é esgoto doméstico. Mas de onde vem? Ele falou assim, a gente elimina os subprodutos do metabolismo da proteína, né? Então a gente libera bastante nitrogênio. E eu tenho fósforo, em menor quantidade, mas ele aparece. No caso das áreas urbanas, pessoal, nós temos muito fertilizante. Do que é formado um fertilizante, pessoal? Qual que é a composição do fertilizante? Todo mundo enxerga aqui? Na verdade era essa. Então, só voltando à questão da eutrofização, né? Então, é cadeia alimentar aquática com disponibilidade de nutriente. É a mesma coisa, geladeira cheia, o que, que a gente faz? Come mais, né? Então, cadeia alimentar e disponibilidade de nutriente. Aqui eu estava falando do esgoto doméstico, e no caso da área rural, pessoal, a principal fonte são os fertilizantes. Tanto que os fertilizantes, eles são formados por nitrogênio, fósforo e potássio. E aí eu vou comentar com vocês o porquê que esses fertilizantes, eles trazem problema. Porque, na verdade, é para colocar ali e a planta absorver. Só que não é isso que acontece. Mas eu vou falar daqui a pouquinho. Então, só para ver a cadeia aqui da eutrofização, né? A água fica turva, eu tenho desenvolvimento de algas e vegetais com raízes, porque a gente vê que diminui a quantidade de oxigênio na superfície, então, consequentemente, algumas espécies elas desenvolvem raízes profundas para atingir lugares que têm maior quantidade de oxigênio.
Se ela está turvando a água, pessoal, ela está promovendo o impedimento de fotossíntese, lembra? Porque a água, a luz vai ter dificuldade para penetrar. Então, o impedimento de fotossíntese, consequentemente, eu não tenho uma reposição do oxigênio dissolvido de uma maneira natural, né, que é pela fotossíntese. Vou ter o consumo de oxigênio pelos organismos aeróbicos, né? Então, a fotossíntese, ela promove essa oxigenação, né? Então, o aumento do oxigênio dissolvido. E quem consome isso são os organismos aeróbicos. Isso numa situação normal. Mas o que pode acontecer? Eu posso ter... caramba, perdi aqui o que eu ia falar. O impedimento, né, a reposição do oxigênio dissolvido que não ocorre em função da não realização da fotossíntese, o consumo de oxigênio aeróbico pelos animais aeróbicos. O que acontece, pessoal? Que como eu não tenho uma reposição desse oxigênio, o que vai acontecer é que vai faltar. E aí a gente vai ter um processo reverso. Nas regiões que eram das regiões. Ai, pessoal, acabei perdendo aqui. As regiões que têm uma grande quantidade que dissolve isso na água, né, os nutrientes todos, vai fazer com que gere toda essa cadeia. E, consequentemente, vou ter uma diminuição de oxigênio dissolvido. Se eu tenho uma diminuição, além daquele grande volume de algas que estão na superfície, impedindo a entrada de luz solar e, consequentemente, não repondo esse oxigênio, a gente já começa a ter a morte dos animais por carência de oxigênio. No caso dos peixes, pessoal, a gente tem vários tipos de peixe. Alguns peixes que eles sobrevivem com uma baixa solubilidade de água. Então, a gente pode ter também, pessoal, alguns bioindicadores. Que bioindicadores? Que eu tenho esses peixes que eles sobrevivem com menor quantidade de oxigênio e outros peixes que precisam de uma maior quantidade de oxigênio. Então, esses peixes que precisam de uma maior quantidade de oxigênio, eles vão desaparecer. Enquanto os que precisam de pouco oxigênio, eles vão sobreviver. Certo? Mas o que acontece de águas eutrofizadas é que normalmente ela não tem nada de oxigênio, porque todo o oxigênio que tinha, ele foi consumido para os processos de degradação. Aí, então, pouco oxigênio inicia a morte dos animais carentes com O2, que é uma judiação, né? Porque é isso que pode ter acontecido naquela foto, que a gente viu aquele monte de peixe, né? Aí as massas geradas são levadas pelo vento, né, para as margens, e aí ele fica ainda mais com um odor característico de decomposição, que tem gente que gosta, mas tem gente que acha que o odor é desagradável, certo? Então aí a eutrofização acontecendo por linha. Os critérios o que acontece ao longo desse processo. Aqui como observação, né, que os animais e vegetais mortos em decomposição afundam e se depositam no fundo do rio, levando ao assoreamento do leito, que lembra que o assoreamento é como se eu fosse enterrando o fundo do meu rio, e aí com isso vai diminuindo o volume de água e vai diminuindo a profundidade e, consequentemente, diminuindo também a quantidade de oxigênio, certo? Então, levantamento do assoreamento de leito, dando maior suporte às raízes dos grandes vegetais que rapidamente se multiplicam. O teor de oxigênio dissolvido não satisfaz a demanda dos vegetais, formando um meio de condição anaeróbica, o que desequilibra a condição de vida existente ali. Certo? Fica claro, pessoal?
E aí eu tenho uma faixa de ambientes aquáticos, né? Então eu tenho com baixa produtividade até muito alta produtividade. Então veja, quando eu comparo nitrato e fosfato, pessoal, a quantidade de nitrato ela é bem maior que a de fosfato. Mas mesmo assim, o fosfato ele é um indicativo dos processos de eutrofização, certo? Bom, e no caso do fósforo, pessoal, tanto fósforo como nitrogênio, só voltando, pessoal, só para concluir, né? Então eu posso ter muito baixa produtividade e muito alta produtividade, que aumenta os valores da concentração. Na legislação, pessoal, é turbidez, não é isso. Eu tenho os limites máximos aceitáveis de nitrato e de fosfato de acordo com a utilização da água, certo? Então, os limites existentes para a quantidade de nitrato e fósforo, ele acaba sofrendo alterações, claro que dependendo da quantidade de matéria orgânica que está ali presente, dos processos de degradação. Quando a gente fala do nitrogênio e do fósforo, pessoal, na área rural, e que hoje tem alguns pesquisadores que não gostam de falar muito em área rural, porque na verdade está tudo integrado. Então eu não tenho mais uma divisão de meio urbano e meio rural. Mas aqui eu vou me referenciar assim, porque no meio rural, né, a gente tem resíduos agropastoril. E um deles é o fertilizante. O que acontece com o fertilizante? Os fertilizantes, eles são compostos por nitrogênio, fósforo e potássio, que é o tal do NPK. De acordo com a necessidade... Desculpa, pessoal, que a garganta está seca já. De acordo com a necessidade do fertilizante, para aquele solo, ele vai fazer uma receita desse fertilizante. Então, em todos os fertilizantes eu tenho nitrogênio, fósforo e potássio. Bom, e como que esse nitrogênio e fósforo vai parar na água, pessoal? Porque quando é feita essa análise, o agrônomo ele faz a receita. Só que ele superfatura em cima dessa concentração. Por que eu brinco que ele superfatura? Porque, na verdade, o processo de absorção do fertilizante é diferente se o nitrato ou o nitrogênio e o fósforo estiverem disponíveis no solo. É igual a gente tomar vitamina. Eu tomo vitamina quando eu não me alimento direito. Tanto que muitas vezes eu preciso colocar uma quantidade maior do que aquela que eu realmente preciso. Por quê? Para garantir toda a absorção. Aqui é a mesma coisa. No caso dos fertilizantes, pessoal, eles fazem a conta, só que mesmo assim eles colocam em excesso, para garantir que a planta vá absorver esses nutrientes. E aí o que acontece? Se eu sei que eu coloquei em excesso e que a planta não vai absorver, o que vai acontecer com o nitrato e fosfato? Vai se tornar resíduo. E aí o que acontece? Torna resíduo, fica ali no solo, a planta não absorve e ele pode gerar vários impactos. Um deles é o processo de salinização, porque é tudo sal, é NPK, então o que tem ali? Tem um meio que essas substâncias estão dissolvidas, que é chamado de lastro, mas eu tenho nitrogênio, eu tenho nitrato de potássio e nitrato de fosfato de potássio. Então, é sal. Então, quando ele é colocado no solo, parte vai ser absorvida, mas parte vai ficar ali, porque já é sabido que ele não vai absorver. Então, ele pode gerar salinização e ele também pode, pessoal, ser arrastado pela chuva por um processo de lixiviação. E aí, por isso, vai carregar até as regiões mais baixas e promover o enriquecimento de nutrientes naquela água. E aí, gerar a eutrofização. Então, o fertilizante ele é colocado na planta para sobrar, porque ele vai absorver uma parte.
A segunda vez que eu for adicionar fertilizante, pessoal, eu tenho que adicionar mais ainda. Por quê? Porque o fertilizante, ele tem como que eu falo? Ele tem uma... Então, na primeira vez, ele tem um coeficiente de absorção. Na segunda vez, esse coeficiente de absorção já diminuiu. Então, o que que eles fazem? Aumenta a quantidade de fertilizante para ter a garantia de que a planta vai absorver tudo. Só que ela não absorve tudo que ela precisa, mas já é sabido que parte é perdida. E aí isso gera salinização e gera a eutrofização, porque isso é arrastado para as águas. O que pode acontecer também, pessoal, é que esse nitrogênio e fósforo serem originários do nosso esgoto doméstico, porque também tem uma grande quantidade, certo? Na planta, pessoal, o processo de salinização, então a terra ela fica muito seca, porque o sal absorve toda a água que tem ali. O que que acontece nesses casos? Eu ainda gero uma doença nas plantas, porque ela perde o equilíbrio hídrico. Então, vocês já devem ter visto a questão da osmose. Que a osmose é o quê? A osmose é quando eu tenho compartimentos, vamos dizer assim, com concentrações diferentes, e aí no meio eu tenho uma membrana. E aí essas soluções elas chegam num equilíbrio. Que equilíbrio que é esse? Um equilíbrio de concentração de sais. O que que vai acontecer? Eu tenho solução mais concentrada e uma parte menos concentrada. Pela membrana eu não tenho fluxo de partícula. Então, que fluxo que eu vou ter? De líquido. E aí eu promovo, então, o processo de equilíbrio. Só que quando eu promovo esse trânsito de líquido, pessoal, a região que está mais concentrada, ela vai tentar retirar. Deixa eu ver. É isso. Na região que está com mais sal, o que, que vai acontecer? A gente vai ter uma entrada de água, porque a água vai tentar diluir tudo isso, né? No caso que eu estava comentando do efeito que isso traz na planta, é que a gente vai deslocar esse equilíbrio e, consequentemente, a planta vai perder água, porque do lado de externo, vamos dizer assim, ele está mais salgado. Para igualar a concentração, vamos dizer assim, a planta tende a perder água. Então, veja que ele vai estar suprindo a planta de nutrientes, mas o excesso disso ele pode prejudicar o desenvolvimento da planta. Fica claro, pessoal? Todo mundo lembra desse processo de osmose? Que é eu ter dois recipientes com uma membrana no meio. Que em cada recipiente eu tenho amostras com concentrações diferentes, que a tendência é igualar a concentração. E aí o que, que vai acontecer? Eu vou ter um fluxo de líquidos do meu recipiente que está mais diluído para o recipiente que está mais concentrado. Onde que a gente vê esse fenômeno? Quando a gente tempera a salada com sal, pessoal, o que, que acontece se passar um tempo da salada temperada? O que, que acontece com a folha de alface? Ela vai murchar. Por que, que ela murcha? Porque o meu meio externo está muito salgado. E aí, então, ela perde a água para tentar diluir aquele sal em excesso, certo? Então, pessoal, eu paro por aqui. E aí, na terça, a gente continua falando sobre DBO, DQO, que são parâmetros bastante importantes, certo? Então, por hoje é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser colocar alguma questão. Tudo certo? Só vou anotar aqui em casa, pessoal. Então, Camila.
Fernando, Henrique, João, Luana, Marcos e Nayara. Certo? Então é isso por hoje, pessoal. Então, boa noite para vocês. E até segunda. Boa noite, Camila. Boa noite, pessoal. Bom final de semana. Com cuidados, né? Até mais, então.